Quem vem para o Santos? Tite, Sampaoli, Dorival Júnior e alguma coisa que você aí na sua casa possa criar, tá? A gente aceita também. Chico, Tite, Sampaoli, Dorival Júnior. Quem te agradaria mais pensando no jeito de ser do Santos? Eu acredito, se eu fosse, né, fazer alguma contratação, se coubesse a minha pessoa, por gostar assim de novidades, coisas novas para o Santos, eu colocaria o Tite. Tá. Eu Coisas colocaria novas. Não, novas assim, Atuais. de um cenário novo. Um ar que nunca passou por lá, Exato. né? Os dois outros já Exato. passaram. Eu colocaria como o Tite, até pelo pensamento do torcedor santista, o Neymar era um cara que na seleção brasileira se dava muito bem com o Tite. A gente não tem histórico do Tite no comando do Santos, isso nunca aconteceu. O Sampaoli, quando veio, treinou o Santos, teve um rendimento que foi ali um rendimento legal, mas pelo que a gente escutava e lia e sabia de imprensa, existiam alguns problemas internos, né, não vou falar assim de comportamento, mas talvez de gestão de grupo. O Dorival é um cara que tem passagem pelo Santos e teve o seu momento também que foi interessante, mas se for até colocar aquele problema do Neymar de não querer sair, foi com o Dorival, Sim, né? foi. É um negócio que faz muito tempo, mas enfim, é algo que vai e vem, isso acaba voltando aí no pensamento, até quando o Dorival assumiu a seleção, trouxeram esse episódio do Santos com o Neymar assumindo a seleção. E acredito que o Tite seria a melhor escolha. É um cara que tem a confiança do Neymar, o Neymar tem a confiança dele, podem juntos conversar e ter uma troca legal aí para a equipe santista. Yara, o que você acha? Olha, eu acho que, na verdade, a gente tem essa coisa, né, da volatilidade do treinador no futebol brasileiro, que tudo cai na conta do treinador. Sim. E aí a gente ficava naquela história, o Neymar se dá bem com o Caixinha, ele elogia e tal. Não, pode vir o Jesus para a seleção, o Neymar não vai se intrometer nisso. Tudo é Neymar, né? E assim, eu acho que, na verdade, vai depender muito dele. Né? A gente já viu que ele tem esse aval para que isso aconteça. O Dorival, pelo que a gente conversa aqui, né, Bira, é carta fora do baralho. Aparentemente o Dorival não quer assumir nenhum entendi. clube. Que até o próprio São Paulo procurou ele e ele falou, não pretendo assumir nenhum agora, porque eu estou muito chateado com a seleção. Hashtag chateado. E aí, se você pensar em Diniz e Tite, você tá falando de coisas diferentes, né? Então, eu acho que vai muito do que o Santos tem também quer. o Diniz, você citou bem. O Diniz também tá aí na parada. Então, assim, o você vai Sampaoli. colocar quem nessa balança? Eu acho que o Sampaoli já é uma história que, pelo que a gente sabe de bastidores, nem o pessoal do Santos gosta do Sampaoli. Exato. Né? Da primeira passagem, e digo isso de uma forma geral. Nem a galera do Atlético, nem a galera do Santos. Então, assim, não é um cara querido, não é um cara legal de vestiário, não é um cara legal com as pessoas que trabalham dentro dos clubes. E a galera do não Flamengo é um cara... nem precisou falar, né? Que saiu na mão ali no vestiário. não. Aí é um caso à parte. Aí já é caso de polícia. Caso de polícia. Mas, assim, já é um cara que não é bem quisto nem pelos jogadores. Nem na seleção argentina gostavam do Sampaoli quando ele assumiu. Então, assim, vamos pensar em ambiente? Vamos pensar em um lugar, talvez, né, mais aconchegante? É o Tite. Tá. Você é da mesma opinião, Bira? Cara, Zé, eu tô com uma teoria assim, eu gosto muito quando os clubes são criativos no mercado de treinador. Traz um cara diferente, de fora, que foi bem, fez um trabalho legal, revolucionário, pensou o futebol de outro jeito. Sempre fui muito a favor disso. Acho que tem momentos e momentos para você escolher esse perfil. E acho que não é o momento do Santos vindo de uma Série B e 3 anos disputando para não cair no Brasileirão antes disso. Então, eu acho que assim, o Neymar tem um bom relacionamento com o Tite. Quem vai assumir como técnico interino do Santos é o César Sampaio, que fez parte da comissão. Então, eu acho que é um lugar que seria proveitoso. E aí tem esse plus além de tudo, que é, dos últimos anos, os títulos do Santos sempre foram com treinadores meio que medalhões, digamos assim. Então, chegou na final, era com o Cuca, com o Dorival, foi Agora campeão. ele já tá apelando pra mística, gente. Agora ele já tá pensando é que eu tô na mística do negócio. Não, é que eu tô pensando assim, no geral, nessa mas seria zona... bom pro Tite. Nessa zona, sabe, que existe de gestão no Santos há tanto tempo, quem se deu bem foram esses técnicos casca-grossa no futebol brasileiro. Dorival,
Cuca, Muricy Ramalho, Vanderlei Luxemburgo. São esses 4 que o Santos conquistou títulos de peso. Tá. Então, será que talvez não seja a hora de apostar num cara de peso, que nem o Tite? A gente sabe o que o Tite traria de bom. Existe o técnico da seleção Sim. brasileira, né? Tipo, é o Dorival, mas o Tite ainda carrega. Mas o que vocês acham, por exemplo, que o Tite... Pro Tite, por que seria bom treinar o Santos? Eu acho que só por voltar ao mercado, junto com o clube que você tem o Neymar, que é o principal, vamos dizer, ativo do futebol brasileiro. Para a seleção brasileira, querendo ganhar tal. Você ser o cara que recuperou ele no Santos, Tá, se fizer ele jogar... pode ser legal. Você ser o cara que fez parte dessa reconstrução do Santos, vamos supor, o Tite chega, consegue ter ali um entendimento do elenco, que eu acho que é um elenco compatível com as ideias dele, não é um elenco que o Tite não demanda, né, uma intensidade, ele demanda organização, eu acho que isso o Santos tem. Mas qual que é a parada? Ele precisa... Você tem tudo isso para conseguir, além de tudo, fiz parte dessa reconstrução, uma Copa do Brasil. O Santos vai bem numa Copa do Brasil, bate numa semi, numa quartas. Eu acho que já para ele vai ser pro Santista é um trabalho positivo. Para ele, que nos últimos anos estava lutando para títulos, não só na seleção brasileira, mas também no Flamengo, pode ser que, não seja tudo isso. Mas pensando nessa conjuntura, essa parada de fazer história em 2 clubes de São Paulo, eu gosto, sabe? Acho que o Muricy fez isso bem em Santos e São Paulo. Acho que tem alguns treinadores que conseguiram trabalhar em mais de um time aqui em São Paulo e ser muito gabaritado assim pela torcida. Temos um ponto, né? Acho que o Bira tem um ponto. Eu tenho uma pergunta para fazer pro Bira, que é algo que eu acho que também é uma mística no futebol e que, assim, é muito louco, porque deveria ser o treinador que escolhe e monta seu elenco, certo? Sem dúvida. Então você Essa começa é a uma lógica temporada, de qualquer trabalho. Você vai começar a sua temporada, você pensa, olha, eu acho que tá faltando um volante, eu acho que tá faltando um atacante e tal. E é louco, porque com a saída do Caixinha, fica bem claro que não foi ele quem pediu ninguém. Que toda essa montagem do Santos é tudo pra cima. Não, o Caixinha, lembro disso. Quando o Santos estava procurando técnico, ele fez oferta a alguns times, alguns técnicos, esses técnicos não aceitaram e o Caixinha aceitou. Ele foi a opção C, vamos dizer assim, à época. Qual é o poder, então, Bira, para concluir, eu ia te fazer essa pergunta. O Caixinha ali, talvez ele não fosse uma marionete no rolê do Santos, porque assim, o Santos gastou. Sim. O Santos investiu. Então, quando você investe, traz esses jogadores, você tem que ter um planejamento para usar esses jogadores. Sim. Aí, se o time tá mal, você tira o treinador, que teoricamente é quem deveria ter pedido, concordado e montado isso, você tá pegando, recortando ali e falando, ó, pega o planejamento e... Rasga e cola de novo, emenda e vai. Quem contratou foi lá em cima, eu só quero uma pessoa que vai dirigir do jeito que eu quero. Mas é que às vezes eu acho que é sempre uma junção, sabia, Yara? Porque, por exemplo, o Cruzeiro falou pro Diniz, vai lá, escolhe quem que você quer. E aí mandou ele embora. E agora ficou essa barca pro Léo Jardim, que inclusive na entrevista ontem pós-jogo falou exatamente isso. Estou resolvendo um problema de 7 meses atrás, que é a montagem do elenco feita pelo Diniz. Então eu acho que é sempre perigoso. Você precisa ter um departamento de futebol, você precisa ter um departamento de análise de desempenho, você precisa ter uma comissão técnica fixa que tenha uma ideia de jogo do clube, institucionalizada. Quando a galera fala do Santos, o DNA ofensivo do Santos, não é uma mística isso. Isso é um fato. O Santos sempre procurou no mercado técnicos para jogar desta maneira. Por quê? Porque o time sempre se propôs e entende que desde a sua fundação, ou pelo menos desde o Pelé, esse time tem que propor o jogo e jogar ofensivo. Não à toa, quando o Diniz passou pelo Santos, o começo dele foi brilhante, todo mundo amava, porque era um treinador que não se importava com a defesa. O Dorival da Copa do Brasil, que ganha, né, o título de 2010, ele também não se importa com a defesa. O Santos cansou de ganhar jogo 5-3, perdia de 5-4, ganhava de 6-3, tipo uns resultados que não aconteciam mais, né? Então eu acho que é sempre uma junção. Você tem que ter um departamento de futebol sólido. O Botafogo não é o técnico que pede. Quem pede
é o departamento de scout e inteligência de análise de desempenho do clube, porque ele entende que aquilo é uma empresa séria e que não é um funcionário que passa por aquela cadeira que vai decidir quem que chega, quem que não chega. Precisa ter uma ideia do clube. Lógico, no Santos ainda é confusa essa ideia. Eu acho que por isso que fica essa sensação de, mas o Caixinha fazer o quê lá? Porque, de fato... A minha sensação é essa, vou mudar, mas quem montou o elenco tá em cima, eu quero alguém. Aí vai chegar o Tite que vai aceitar ser tratado dessa forma? Né? Quando a gente fica brincando, o Abel Ferreira devia ser o técnico da seleção brasileira. Será que o Abel ia aguentar essa bagunça? Mas quando a gente fala do Abel, por exemplo, é justamente para ele mudar, né? Eu, pelo menos, penso assim, o Abel tem que ir para a seleção. Por quê? Porque, mano, o Abel vai chegar e falar, eu preciso reformular tudo, da base até a principal. E eu acho que é exatamente isso que talvez espere-se do Tite hoje. Ainda mais com uma comissão com o César Sampaio, que é amigo. Mas o Santos vai deixar ele fazer isso? Eu acho que... O pai do Neymar vai deixar o Tite fazer isso? Eu acho que se tem alguém que o pai do Neymar deixa, é o Tite.